Revelações graves sobre a pandemia foram feitas pelo fundador da empresa, que hoje é proprietária das principais redes sociais do mundo. Eu já vou mostrar para você que revelações foram essas, mas antes preciso falar sobre outra revelação muito importante e muito polêmica. Uma nova evidência no famoso caso de Alexandre de Moraes e seu filho no aeroporto de Roma foi apresentada após uma perícia feita a pedido da defesa da família acusada. Eu já havia mostrado em um vídeo algum tempo atrás as divergências entre as versões contadas pelo filho de Alexandre de Moraes, o Alexandre Barsi, e pela Andrea, a esposa de Roberto Mantovani, ambos da família acusada. Nesse vídeo, inclusive, eu mostrei que, ao confrontar as diferentes versões com as fotos e vídeos que foram disponibilizadas ao público, a versão de Andrea foi mais coerente. Só que o ponto mais importante naquele momento ainda era a imagem do momento do suposto tapa que Roberto teria dado em Alexandre Barsi. O vídeo das câmeras de segurança nunca foi divulgado e provavelmente nunca será, mas uma imagem congelada do momento veio a público e nela é possível perceber que o suposto tapa parece ter sido apenas um esbarrão, até porque Roberto estava praticamente de costas para Alexandre Barsi. Essa imagem, por sinal, prova que o ato foi muito diferente do que foi apresentado naquela reconstituição feita pelo O Globo, com base na versão dos Moraes. Enfim, tudo isso foi mostrado lá atrás, mas agora uma nova evidência veio à tona. Em um laudo técnico solicitado pela defesa da família Mantovani a um perito independente, foi constatado que Alexandre Barsi, o filho do ministro Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca de Roberto Mantovani. A família acusada e os seus advogados não podem extrair cópias dessas imagens, muito menos divulgá-las ao público, mas foi possível realizar essa perícia na presença dos advogados de Moraes, também de 2 juízes auxiliares do ministro e outros 5 servidores públicos. O responsável por essa análise foi o professor Ricardo Molina de Figueiredo. Consta nesse novo relatório o seguinte, abro aspas, assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens 59 e 61 foi suprimida. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi. Fecho aspas. Ou seja, o perito aponta que o suposto tapa de Roberto em Alexandre não foi um tapa, mas que houve um tapa de Alexandre em Roberto, que até então estava sendo ocultado. E ainda tem mais um ponto muito grave apontado por ele nessa perícia. Ele afirma que no relatório da Polícia Federal há uma falha na ordem numérica das imagens justamente nesse ponto, deixando inclusive um espaço de tempo significativo entre elas sem ser mostrado. Não, eu não vou dizer o que eu estou pensando, mas eu sei que você está pensando na mesma coisa. Eu apenas finalizo esse assunto com 2 perguntas. Primeira, o que acontecerá agora com o responsável por essa nova perícia? E segunda, se o ministro Alexandre de Moraes e o seu filho relataram apenas a verdade desde o início, por que não divulgam as imagens na íntegra ao público para que toda essa polêmica seja esclarecida de uma vez por todas? Agora, essa ainda não é a revelação mais grave que eu tenho para mostrar nesse vídeo, pois apesar de todos os absurdos que você acabou de ver, isso ainda diz respeito a uma família. O que eu vou mostrar agora afetou a população de um país inteiro e refletiu certamente no mundo todo. Em uma carta enviada ao presidente da Comissão do Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que hoje pertence à Meta, que é a dona, além do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e do Threads, revelou a prática de censura nas suas redes sociais, atendendo à pressão do governo de Joe Biden e Kamala Harris. Isso envolveu, por exemplo, o sufocamento da repercussão da história do laptop de Hunter Biden, filho de Joe Biden, mas ao meu ver o ponto mais grave dessa carta diz respeito à atuação durante a pandemia. Zuckerberg revelou que em 2021, altos funcionários da administração Biden pressionaram repetidamente as suas equipes durante meses para censurar determinados conteúdos a respeito do vírus. Ele disse ainda que acredita que a pressão governamental foi errada e que lamenta por sua empresa não ter sido mais franca em relação a isso, por ter tomado decisões que hoje não tomaria, como a de censurar publicações enquanto sua veracidade ainda estava sendo verificada. Com isso, fica claro que o governo de Joe Biden controlou a narrativa que poderia ser veiculada nas redes sociais, e isso definitivamente não foi uma realidade apenas nos Estados Unidos. Hoje, muitos fatos que contradizem verdades consideradas como absolutas naquele momento têm sido revelados. Só que no caso do Brasil, por conta do governo Lula e de seu posicionamento absolutamente político em relação a essa questão,
Essas verdades absolutas continuam sendo sustentadas, enquanto o outro lado da moeda não tem permissão para expor as suas evidências. A ciência é utilizada como argumento para atacar adversários políticos, só que isso é feito ignorando o fato de que a própria ciência depende de contraposições para existir. Curiosamente, no mesmo dia em que essa carta veio a público, Lula fez um discurso que poderia se encaixar perfeitamente nesse contexto, já que Mark Zuckerberg demonstrou claramente que não tem mais a intenção de submeter as redes sociais pertencentes à sua empresa às exigências e pressões exercidas por governos. Lula já estaria começando a construir uma nova narrativa. Em vez de focar no controle das redes sociais, o objetivo agora seria controlar o uso do celular. Vocês passam o dia inteiro no celular. Todos vocês estão dependentes de químico. Vocês estão dependentes de digital. Todos vocês. Eu tenho certeza que vocês olham mais para o celular de vocês do que na cara da esposa de vocês. E tenho certeza que muitas mulheres também olham mais no celular do que na cara do marido. Porque virou uma dependência digital. Uma dependência, sabe, o cara levanta no celular e vai dormir no celular e acorda no celular, ele leva o celular para o banheiro, e leva o celular para o almoço, e leva o celular, e quando uma criança está chorando, ao invés de pegar no colo, dá um celular para a criança. Ou seja, então é uma dependência total e absoluta. Mas tudo isso não passa de uma teoria conspiratória da minha parte. Por mais que o acesso à tecnologia através dos celulares, principalmente às redes sociais, tenha destruído o monopólio da verdade que o governo tinha lá nas primeiras gestões de Lula com o controle da imprensa, eu tenho certeza que Lula jamais tentaria fazer uma coisa dessas para manipular o povo brasileiro. Jamais. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Um grande abraço e até a próxima.